Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cá estamos para mais um devocional da quarentena, a quarentena que está a chegar ao fim. Já muitos estão a trabalhar e sabemos que a partir de 1 de junho, então, grande parte das pessoas voltam aos seus trabalhos, aos seus serviços. Mas nós vamos procurar então até ao final do mês, pelo menos, depois vamos ver se houver também desejo da vossa parte, continuemos a partilhar estes devocionais, então iremos fazê-lo. Hoje vamos até ao Salmo 10, temos estado a estudar os vários salmos, a olhar para os vários salmos, e hoje vamos até ao Salmo 10. E é muito interessante porque depois de tudo o que aconteceu este fim de semana, penso que este Salmo 10 tem muito que nos ensine e que fale ao nosso coração. Diz assim: porque te conservas longe, Senhor, porque te escondes nos tempos de angústia. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados eles nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarente e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de engano, de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cercados das aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Arma ciladas para roubar o pobre, rouba-o colhendo na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam nas suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirás. Tu o vistes porque te assentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob as tuas mãos, a ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até nada mais achar nela. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar a violência. Até aqui este salmo, salmo número 10, salmo 10º. E depois de tudo o que aconteceu este fim de semana, este salmo vem muito a propósito. Nós tivemos um jornalista, e depois isso replicou-se noutros meios de comunicação, a acusar os evangélicos de lobby, a defender um líder político. E como nós não falamos de política nem de líderes políticos, eu nem vou mencionar neste devocional o seu nome, mas ao estar a ler este Salmo 10, eu revi muito a figura desse jornalista. Um jornalista que, por sua vez, é uma pessoa que parece ter alguma credibilidade com reportagens que fez, mas talvez por estar a trabalhar a partir de casa, talvez porque simplesmente tem no seu coração aquele sentimento contra tudo que é Deus, tudo que é a palavra de Deus, pois ele próprio se afirma como ateu na página pública dessa mesma revista. E nós ficamos a olhar para isso e não nos podemos esquecer que a palavra de Deus é muito clara. Não vos vingueis a vós próprios, mas minha é a vingança, diz o Senhor. Não devemos fazer de alguma forma justiça, nem querer fazer justiça com as nossas mãos. E não é ao atacar esse jornalista ou essa revista que vamos conseguir alguma coisa. Devemos sim pedir o direito de resposta, porque temos leis no nosso país, devemos sim nos defender, se houver difamação, e aí temos leis também pelas quais nós podemos apelar. Mas algumas reações que eu vi não se coadunam com o nosso modo de vida cristã. O nosso modo de vida cristão é muito claro. Amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem. Então nós abençoamos esse homem e oramos para que Deus tenha misericórdia dele.
Mas olhar para o Salmo 10 diz que os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre e que eles possam ser apanhados nas próprias ciladas que maquinaram. Talvez alguns se revêem mais no versículo 1. Porque te conservas longe, Senhor. Porque te escondes no tempo de angústia. Talvez você se sente de alguma forma esquecido por Deus. Parece que Deus não está perto de si, não ouve o seu clamor e a sua oração. Mas a palavra de Deus é muito clara, que Deus está perto daqueles que o invocam. E nós podemos invocar o Senhor. Às vezes não é no nosso tempo, como nós esperamos, mas será no tempo de Deus. Verso 3 diz que o ímpio gloria-se no desejo da sua alma. Ele bendiz o avarento e ele blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho não há investiga. Não há quem o ímpio não investiga. E as suas cogitações terminam não há Deus. É muito interessante nestes versículos. E nós temos em mente tudo aquilo que passou no fim de semana. Sentimos um pouco aqui refletida essa característica e esse comportamento, refletido esse comportamento daqueles que perseguem o povo de Deus, tentando denegrir, difamar, tentando fazer com que a sociedade se volte contra nós. Sabemos que um dia isso irá acontecer, mas a Igreja prevalece. Enquanto Jesus quiser que nós estejamos na terra, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Jesus Cristo. E no dia que o Senhor nos chamar para a sua glória, nós estivemos na presença de Deus, ali não há mais lutas, não há mais dor, não há mais pranto, mas apenas a gloriosa presença do Senhor. E essa é a nossa bem-aventurada esperança. Diz que os seus caminhos do ímpio são sempre atormentadores. Os juízos de Deus estão muito longe deles e tratam com desprezo os seus adversários. Mas nós não devemos ser assim. Não devemos tratar por desprezo os nossos adversários. Enquanto o ímpio diz no seu coração, eu não serei abalado e nunca me verei na adversidade. Quando a sua boca está cheia de engano, de mentira, de astúcia, e a sua língua cheia de malícia e maldade, quando ele persegue e arma ciladas para tentar de alguma forma roubar o pobre e acabar por perseguir aqueles que são mais fracos, quando ele diz no seu coração, Deus esqueceu-se, Deus não existe, se Ele existe, Ele cobriu o seu rosto, Ele nunca verá o que eu faço, Ele nunca me julgará por aquilo que eu faço. Pois, mas a palavra de Deus, e o salmista aqui clamava ao Senhor no verso 12 e diz, levanta-te, Senhor, levanta a tua mão e não te esqueças dos necessitados. E Deus não se esquece daqueles que estão necessitados. O ímpio pode blasfemar de Deus, como diz o verso 13, dizendo que nunca será inquirido por Deus, nunca será, portanto, julgado por Deus, mas na verdade o Senhor julgará na altura. E o verso 14 diz-nos isso mesmo, porque tu o vistes, Deus viu, Deus tem registado todas as coisas, tudo está registado diante de Deus. Eu não tenho por hábito, nem desejo sequer de ver um programa que está aí, aqueles programas onde a vida daquelas pessoas que estão fechadas numa casa são filmadas a todo momento, a todo instante, e não há privacidade, não há qualquer momento ou lugar onde eles possam esconder das câmaras, e tudo é registado, tudo é gravado, e depois toda a gente os julga, os inquira, comenta e faz programa, um reality show acerca disso. Eu quero te dizer que também tudo o que tu dizes, tudo o que tu fazes e até tudo o que tu pensas está a ser registado. E podes pensar que Deus não te vê, Deus não te registra, Deus não sabe o que é que tu estás a pensar, mas o Senhor conhece os segredos mais íntimos de todo o coração e um dia tudo isso será trazido à luz. Mas aqueles que se refugiam em Jesus Cristo, aqueles que se escondem à sombra desse sacrifício de Jesus Cristo e aplicaram o preço que foi pago pelo sangue derramado do Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo e que tirou o meu pecado e pode tirar o teu pecado, eles não serão julgados mais para condenação, mas apenas para retribuição daquilo que fizeram em prol desse Senhor que nos salvou e que nos livrou. Agora, pois, diz a palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso nos traz segurança, nos traz descanso. Então o ímpio pensa que nunca será inquirido, que não será julgado, mas um dia Deus vai trazer tudo à luz. E cabe a Deus ser o juiz,
e cabe a Deus a julgar. Não nos cabe a nós a julgar, nem nos cabe a nós sermos juízes desta causa. Tu o vistes, diz o salmista, Senhor, tu o vistes, e tu atentas para o trabalho e para o enfado, e tu um dia os vais tomar nas tuas mãos. Porque o pobre e o órfão estão encomendados, ou seja, estão protegidos por ti. Tu atentas, não é? Tu és o auxílio do órfão. Tu quebrantas o braço do ímpio e malvado e busca a sua iniquidade até nada mais achares dela. E depois termina então o último parágrafo dos 3 versículos, verso 16. O Senhor é Rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos e tu confortarás o seu coração e os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para quê? Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais a usar a violência. O homem que é da terra, há aqui um contraste contra o libertador dos oprimidos, o nosso Deus. Então vamos invocar o Senhor. Ainda como dizia no versículo 1, porque te conservas longe, Senhor, dizia o salmista, porque te escondes nos tempos da angústia. Aparentemente parece que assim está, que Deus não ouve, que Deus não escuta, mas Deus está a ver todas as coisas e Deus conhece e Deus vai ouvir o nosso clamor. Deus diz, clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clamemos ao Senhor, coloquemos nele a nossa confiança, porque a nossa esperança está no Senhor. Não nos vinguemos a nós mesmos, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Que Deus vos abençoe.